Então, pessoal, como eu havia dito no vídeo passado, hoje eu vou estar mostrando como que é feito o queimador a óleo. Primeiro de tudo, eu queria dizer que esse queimador, na verdade, o nome correto seria atomizador, porque ele vai transformar o óleo bruto em uma névoa que pode estar sendo queimada, uma espécie de spray. E o que acontece? Ele é bem simples. Eu fiquei um bom tempo reunindo os materiais que desse para todo mundo estar fazendo um na sua casa. E eu sei que muita gente vai dizer que existem projetos melhores, projetos que funcionam melhor, mas esse queimador, ele é um queimador atmosférico, então ele trabalha bem dentro do forno. Ele pode não ser tão bom assim, igual vocês veem em alguns vídeos que o queimador fica no ar, assim, e ele queima. Ele não vai funcionar tão bem assim. Mas pela simplicidade e como o objetivo aqui é realmente no forno, ele vai funcionar muito bem. O único problema que esse queimador apresenta na forma que ele está, que é bem simples, é a ignição inicial. Ele é mais difícil de acender. E para resolver isso, um amigo meu dos Estados Unidos, ele deu uma dica que é usar isso aqui, ó. Aqui eles chamam de combustível sólido, lá eles chamam de acendedor de lareira. E isso aqui é simples de fazer. Você vai pegar a parafina e vai jogar no pó de serra. Vai comprimir e fazer esse tablete aqui. E é a primeira vez que eu vou usar. Geralmente eu acendo com gasolina, mas não é muito seguro. E ele me sugeriu que fizesse dessa forma. Então, vamos ver. Bom, e para fazer esse queimador é muito simples. Nós vamos pegar este cano aqui. Ele veio no compressor de ar. Ele é da válvula de alívio do compressor de ar que eu comprei no ferro velho para fazer a estrutura do forno. Ele veio junto. Ele vem nele. Eu cortei, no forno eu não precisava. Mas se você não tiver em casa esse cano em específico, você pode estar usando essas válvulas de engate rápido. Essa daqui, ela veio junto, estava soldada. Eu tirei e você pode estar usando. Bom, outra coisa que você vai precisar também é um T. Eu recomendo que você use esse de 1/4 porque a medida é bem boa para você fazer o queimador. Mas se você tiver um pouco maior, não tem problema. Mas essa medida aqui funciona bem também. Caso vocês não encontrem o T, vocês podem estar usando um cano que pode ser de cobre ou pode estar sendo de metal. Se ele for reto, vocês fazem essa curva. Se não tiver uma máquina de curvar, vocês enchem ele de água, tampa aqui, enche de água e leva no congelador. Deixa de um dia para o outro, ele vai congelar e aí você dobra e ele não fica fechado, ele não se fecha. Vocês furem aqui com a lima e peguem esse cano aqui. Esse cano, como vocês podem ver, ele é de refrigeração. Eu amassei a ponta dele porque eu vou estar usando compressor de geladeira. Se você estiver usando um compressor industrial ou um compressor daqueles tufão mesmo, não vai ser preciso. Mas para compressor de geladeira, vocês têm que aumentar um pouco a pressão. Então rebate aqui, é só vocês irem rebatendo e passa aqui dentro. Aqui vocês podem passar teflon, até estar achando a melhor posição do cano. Ele normalmente ficando um pouco assim para trás, ele já dá o spray, tanto aqui quanto nesse aqui. E vai funcionar muito bem. Vocês passem o teflon, testem, depois vocês tampem esse buraco aqui ou com solda ou com aquele veda escape, vai funcionar muito bem. Aqui entra o óleo, aqui o ar, a mesma coisa aqui. Para fazer isso aqui, é só conectar o cano, aqui. Aqui nessa parte, como eu disse, já veio essa peça completa no meu compressor, eu aproveitei, mas se vocês quiserem comprar 3 peças dessa aqui, vai funcionar bem. Desde que o cano passe aqui, ó, e sobra um espaço para o óleo estar correndo, que ele vai trabalhar dessa forma.
desde que sobra um espaço para o óleo estar transitando aqui, vai funcionar. Eu usei esse aqui porque já estava disponível para mim. Esse cano aqui eu coloquei na pressão porque ele se encaixa melhor na mangueira que eu tinha. Mas volto a dizer, se você tiver um desse, não tem problema. E aqui, vocês vão fazer assim, passando assim, e vai estar pronto o queimador. Aqui vai o ar e aqui vai o óleo. Para poder estar centralizando essa peça aqui, eu pensei em uma maneira. Esse cano ele tem que ficar bem centralizado aqui para poder não acabar soprando óleo demais. Então o que vocês podem estar fazendo? Com um grampo de cabelo como esse, vocês passem ele aqui, ó, dessa forma, 3 grampos, assim, desse jeito aqui, formando um centralizador, e coloquem aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele centralizou bem e sobrou espaço para o ar estar correndo. A mesma coisa pode ser feita nesse aqui, ó. Esse caninho aqui, só para poder esclarecer, ele vem dessa forma assim. E ele é de um suspiro de motor de moto. Algumas motos têm, outras não têm. Essa aqui é de uma dessas motos de baixa cilindrada, tinha. Eu achei na oficina de um amigo meu e trouxe para estar fazendo vídeo. Mas poderia ser qualquer cano, como eu disse. Façam a mesma coisa. E aqui, ó, vocês usando essa abraçadeira elástica, pode ser essa outra aqui, mas eu gosto mais, gostei mais de usar essa daqui, também do ferro velho. Vocês peguem ela e travem aqui só para segurar. Feito isso, tá feito o bico do atomizador. O que vocês vão fazer? Aqui, ó, vocês vão pegar o grampo, os 3 grampos, e vão dobrar assim, ó. Nós vamos estar fazendo o quê? Essa aranha que vai formar, ela vai estar sendo usada para centralizar no duto do tuyere. E aí, é só montar. E está montado. Aqui, eu recomendo que vocês não vedem de imediato. Porque dependendo da medida que vocês forem usar, vocês vão ter que estar aproximando mais para dentro ou mais para fora. Se vocês forem usar, por exemplo, diesel, ele pode ficar bem na ponta mesmo. Se for óleo queimado, é mais vantagem que ele fique atrás, porque o óleo queimado é mais viscoso. E aí, depois que vocês acharem a posição correta, vocês podem estar vedando aqui por dentro, ó, nessa parte que fica aqui. Vocês colocam uma massa aqui de veda escapamento, ela é uma espécie de cimento, colocam um bombrilzinho aqui e a massa por cima, e vem com a peça, ela vai vedar. Ou então, vocês podem estar fazendo uma massa que é feita assim, ó, é que nem essa daqui. Isso daqui, para fazer, vocês vão pegar uma pilha dessa, desmontar, tirar o carvãozinho. Só serve essas pilhas assim, as pilhas recarregáveis não servem, ela não tem esse carvãozinho. Tira o carvãozinho de umas 3, 4 pilhas, tritura e façam essa pasta aqui, adicionando argila. Pode botar partes iguais de argila, meio a meio de argila e daquele carvão. E apliquem nessa parte aqui. E vai estar feito o queimador de óleo do forno. Agora aqui, para poder estar mandando o óleo para cá, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar pegando uma mangueira, no meu caso foi essa daqui. Ela vai ficar acoplada, não precisa ser mangueira de alta temperatura. A temperatura aqui ela fica bem baixa. Nessa parte aqui ela até esquenta, mas não é muito. A temperatura aqui fica bem tranquilo. Você pode não conseguir pôr a mão, mas não passa de uns 70 graus.
Então a maioria dessas mangueiras aqui aguenta bastante temperatura, não vai queimar. E aí vocês vão pegar um sifão esses que usam em caixa d'água, vão estar colocando nesse tampão de cano. A medida vocês podem escolher. E, obviamente, vocês podem estar usando um cano metálico e tal. Esse daqui é um projeto inicial. Eu fiz ele de uma forma bem simples, que todo mundo pudesse estar fazendo em casa. Vamos pegar o adaptador. E tá montando aqui, ó. No caso, é o contrário. Esse sifão aqui é o contrário. E colocando um registro desse aqui, ó. Esse é aquele registro de bola. Ele dá um controle bem bom do óleo. É importante que você controle bem a quantidade de óleo, porque se você mandar óleo demais, ele vai fazer muita fumaça. E aí, com esse adaptador aqui, vocês coloquem a mangueira aqui. Nessa parte aqui, vocês vão estar passando cola e montando com cano de PVC e está feito o reservatório de óleo. Se vocês estiverem usando um compressor de ar, na mangueira do ar, talvez é interessante vocês colocarem uma válvula, né, uma válvula de controle, um registro nessa mangueira aqui. E se vocês estiverem usando aqueles compressores tufão, que é aquele de ar direto, uma válvula dessa daqui, ó, de alívio, ajuda bastante também, porque vocês podem estar controlando. O ar vem aqui, quando chega aqui ele encontra uma resistência para passar e ele procura um outro caminho. E com isso você faz um controle de pressão aqui no bico, porque se você mandar ar demais, o fogo apaga. Então tem um controle. Para o compressor de geladeira não é necessário. Ele funcionou bem sem o registro. Eu até testei fazendo assim, mas não precisou. Esse registro aqui pode ser uma válvula igual essa daqui, mas caso você não esteja encontrando. Mas normalmente esses registros em casas de ferramentas você acha tranquilo e é bem mais barato do que aquele. Custa uma média de R$5, esse aqui custa 9, esse aqui custa 5, então, mas caso você não encontre. Para alimentar o ar, eu usei essa mangueira aqui, ela é uma mangueira de óleo mesmo, de automóvel. Ela entra bem justo aqui e depois eu coloco a abraçadeira e tá feito. E assim nós vamos colocar ele direto no tuyere, porque eu quero demonstrar para vocês o quão simples ele funciona. Quando você projeta uma máquina, você não procura dificuldades, você faz a máquina funcionar e conforme os problemas vão aparecendo, você vai resolvendo. Quem já tem costume com queimadores a óleo pode questionar, mas por que você não bota aquele duto, aquele tubo aqui de centralização e coloca a ventoinha? Bom, eu quero mostrar para o pessoal que funciona muito bem com ele desse jeito apenas, sem a ventoinha. E depois nós vamos fazer uma melhoria. Eu quero estar fundindo em alumínio a estrutura da ventoinha para poder montar ela e substituir este reservatório por um de extintor de incêndio que vai aqui dentro com um daqueles aquecedores de água, que ele vai aquecer o óleo, porque o óleo aquecido ele é menos viscoso, ele flui melhor e é mais fácil de estar regulando. Para demonstrar para o pessoal de casa quantos graus nós vamos estar atingindo, existem dois métodos. Nós colocarmos no interior do forno um pirômetro, que é um instrumento usado para medir a temperatura do forno. Ele é acoplado a um dispositivo chamado termopar, que são dois metais. Eles ficam uma distância assim dentro de uma haste de aço inoxidável.
e conforme eles vão se aproximando e se afastando, o aparelho é capaz de medir e calcula isso em graus. Eu não tenho um pirômetro ainda, então temos uma outra opção, que é o sistema de chama cone de teste, cone de prova ou cone pirométrico, que consiste o seguinte, vou dar uma explicação simples para vocês. Imagina que isso aqui é um cone feito de cerâmica, ele é mais ou menos desse tamanho, e você espalha ele em vários locais do forno. Ele tem uma graduação de acordo com uma tabela, cada uma temperatura. Um exemplo é o cone 22, a temperatura de deformação dele é de cerca de 1020 graus. Então o que acontece? Vocês colocam, é mais usado por ceramistas, fornos de cura, porque fornos Cubilot e outros fornos você mede a temperatura direto no metal. E essa haste ela se deforma, ela vai se deformar desse jeito. E o grau que ele se deforma, você acompanha numa tabela e você vai ver quantos graus que ele se deformou e ver o seu instrumento de medição. Por exemplo, o pirômetro, se ele estiver acusando que está 900 graus e aqui ele se deformou, ele vai estar ele vai estar abaixo. Se ele não se deformar, ele vai estar abaixo de 900 graus. Se ele se deformar, ele vai estar conferindo com 1200 graus. E se ele derreter, quer dizer, ele está acima da temperatura. Para poder fazer isso, nós vamos usar um teste simples. Eu peguei e fiz esse cadinho. Só gostaria de dizer para vocês, esse cadinho ele vai ficar dentro do forno e não vai ser removido. Então, vocês não tentem fazer cadinho dessa forma para fundição, porque é muito perigoso. Ele não é feito para esse propósito. Eu estou desenvolvendo um cadinho aqui, testando um método para poder ver, e eu já vou estar passando para vocês. Mas por enquanto esse aqui só pode sair do forno na hora que o forno já estiver frio. Ele vai ser posto dentro do forno. E eu tenho aqui 4 metais. O alumínio. Eu escolhi fio porque a liga é mais pura. O alumínio puro ele funde a cerca de 600 graus. As ligas podem chegar a 800. Então, quando nós vamos colocar dentro do cadinho, quando ele se derreter, eu já sei que atingiu. Ele vai descer aqui para dentro desse orifício. Então, eu já vou saber que está em 600 graus. Outro metal que eu escolhi é o latão. O latão, o ponto de fusão dele é de 900 graus. Então, quando atingir essa temperatura também, nós vamos colocar ele aqui, eu já vou saber que ele derreteu. O próximo é o cobre. Esse caninho de cobre, eu vou estar colocando ele aqui dentro também. E o ponto de fusão do cobre é de 900 graus. E por último, o ferro fundido. Eu não acho que nós vamos estar atingindo a temperatura suficiente para derreter o ferro, porque precisa de 1500 graus por cerca de 40 minutos. E esse forno nosso, ele não tem parede o suficiente para poder conter dentro dele 1500 graus. Mas, mesmo assim, eu vou estar colocando ele aqui dentro e vamos ver o que vai acontecer. E para finalizar, como eu havia mencionado, nós vamos estar fazendo um revestimento de proteção no forno. Esse revestimento, que foi o que nós fizemos no vídeo passado, que é feito com pó de vidro, chamado de glazing wash ou clear wash, é um revestimento usado para proteger essa camada. Quando você aquece muito o forno, ele começa a formar uma camada de vidro. Ele começa a formar placas de vidro em toda a extensão do forno, principalmente nessa área da tampa e perto do tuyere, perto do queimador. O que essa camada faz? Ela age como um primer, que no caso vocês vão aplicar, vão fundir ela é aplicada quase sempre quando vocês forem fundir metais de ponto de fusão mais alto, como é o caso do cobre. Do latão eu nunca precisei, mas do cobre realmente é bom. E vocês vão aplicar como se fosse uma tinta no forno, e ela vai amortecer, a vitrificação vai se formar nela. E ela cai, as placas vão cair, evitando que essas camadas aqui aconteçam.
Eu não fiz ela na primeira camada, porque como a argila tende a expandir um pouco, ela acaba se perdendo. E é como só é a cura mesmo, não tem problema. Mas a partir de agora a gente vai fazer. E ela é muito simples. A primeira coisa que vocês vão fazer é inspecionar todo o forno, a tampa e o forno, procurando algumas partes soltas que o forno pode vir a ter. Se ele tiver alguma parte solta, vocês vão pegar a mesma argila que vocês usaram para fabricar o forno, vão fazer uma pasta com ela, bem molinha, e aplicar nos locais que vocês querem estar cobrindo. E com o forno molhado, é claro, vocês podem molhar ele bem, molhe ele bastante, para ela estar aderindo. Aplica aquela pasta e vem com a massa que foi feito o forno, ligeiramente mais úmida, e vão apertando. Com o tempo, o forno tende a soltar algumas placas, mas quando você aplica novamente a massa, ela não se solta mais. Então você vai dando essa manutenção, o forno pode durar bastante tempo. David Gingery, que é o escritor, o autor que ensinou para a gente essa receita, ele relatou no livro que o forno dele durou 3 anos. Então, pelo custo, eu acho que é bem viável. Bom, aplicado o revestimento em todo o forno, vocês podem aplicar até na parte metálica, ele fica desse jeito. Outra coisa legal também é que no forno, para não haver contato direto, nós costumamos usar uma base assim, o queimador não é como se fosse esse cadinho que nós colocamos lá dentro, para o fogo não atingir diretamente o cadinho. E em cadinhos cerâmicos, um problema é que eles colam nessas bases e acabam cada vez vai soltando pedaços. E se você aplicar esse revestimento, ele não cola mais. O que vai se soltar é só essa camada. E ela pode ser aplicada em cadinhos metálicos para proteger o metal, caso você venha precisar fundir, às vezes, latão, que sofre muita corrosão, muita incrustação por causa de metal. Ele nem é recomendado usar em cadinhos metálicos. Você pode estar pintando o interior do seu cadinho e ele vai proteger. E agora nós vamos estar levando o forno lá para fora, acendendo ele, e ele vai ficar aceso por 1 hora para a gente ver qual o consumo e quais os metais que ele vai fundir.